Uma boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Vamos meditar um pouco sobre a mensagem que está contida nesse versículo e outras também, outras partes escriturísticas que o Espírito Santo estará nos dando. Nesse momento, eu convoco a congregação presente aqui para nos colocar de pé, aqueles que puderem, é claro, quem está com criança, não puder, isso é compreensível. E vamos então ler este versículo, e apesar de ser um pequeno versículo, mas é uma tremenda mensagem. Está escrito assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vou até repetir, fazer o replay. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Vamos ter uma palavra de oração. Amado e glorioso Deus, com nossos corações em chama, Senhor, que nós chegamos diante de Ti, meu Pai, diante do Teu trono de misericórdia. É a Tua graça e misericórdia que nos alcançou, Senhor. E o Senhor ainda tem outras ovelhas para serem alcançadas. Temos certeza disso. Até o momento do arrebatamento, do rapto, Senhor, da nossa transformação de corpos e também da ressurreição dos nossos irmãos que dormiram em Cristo. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está chamando aquelas pessoas que foram predestinadas para serem chamadas. E nesse momento, ó Pai, está ardendo em nosso coração. Em meu coração, Pai, o desejo de falar exatamente o que essa Escritura disse, Senhor. Amém. Que o Senhor nos conceda a graça, meu Deus, de mantermos em humildade, Senhor, de sairmos da frente e deixar o Senhor operar nas nossas vidas. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo, que as almas sejam alcançadas, sejam abençoadas pela Tua presença. No Teu nome, amém, Senhor. Podeis aceitar? Muito bem, preciosos. Nós estaremos remindo o tempo, estaremos falando por poucos minutos, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é mais cortante, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Gumes são cortes, ela corta indo e vindo. Então, esta é a palavra de Deus. E nos Atos dos Apóstolos, a escritura que acabamos de ler, diz que porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Claro, eu poderia pegar o contexto, mas eu demoraria mais tempo. Então, por que essa expressão saiu da boca do apóstolo ali? Porque estavam tentando abafar a mensagem. Até as autoridades, principalmente as autoridades, e não eram autoridades militares nem civis não, eram autoridades religiosas, era o sinédrio, era o pessoal do templo. Então eles é que estavam tentando abafar a mensagem e então proibindo os apóstolos de pregar no nome do Senhor Jesus Cristo, e foi quando então essa expressão saiu, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Agora, que é isso tão importante que Pedro e João, aqui no caso eu disse os apóstolos, mas ali naquela questão estava Pedro e João, é claro, representando os demais apóstolos, representando até nós, eu e você, que estamos vivendo nesses dias agora atuais, mas já estávamos representados lá. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo começou lá no Pentecostes, ali naqueles 10 dias após Jesus ter subido aos céus ali. Mas, então, o que é tão importante que Pedro, João e os demais tinham visto, tinham ouvido? Então, eu vou pegar mais uma escritura confirmando isso, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade fica confirmada. Qual a outra testemunha? Eu vou agora tomar a fala do próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo 3, onde ele fala assim, no verso 11: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Essa passagem, eu vou fazer questão de pegar aqui o contexto, depois, reunindo tudo, vai caminhar para o mesmo objetivo. Aqui em João, só um momentinho, já estou localizando aqui. Mateus, Marcos, Lucas, João no capítulo 3. Está ali na tela, João capítulo 3. Pega do verso 7 para mim, por gentileza. Estou solicitando aqui, para colocar aqui no monitor. A igreja aqui presente pode estar lendo ali.
E quem está acompanhando no vídeo, você acompanha atentamente a Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 7, eu vou ler até o verso 11. Está escrito assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Agora o verso 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora o verso 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Agora o verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabes isso? Agora o verso 11, onde vamos parar aqui a leitura. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Muito bem. Então vejo que as palavras de Jesus foram contundentes. Contundente significa perfurante. Ela furou o sentimento de Nicodemos ali, mas foi um modo, quando eu acabei de falar que a palavra de Deus é como uma espada, é como não é uma espada? Espada fura, espada corta. Então a espada de Deus deu uma apertada ali em Nicodemos e falou: rapaz, você é mestre, você é um professor, talvez até um professor de universidade, eu não sei, em Israel, e não sabes disso? E essa conversa já vinha antes. Para que o nosso vídeo não fique longo, eu tomei do verso 7 ao 11, mas você pode tomar do verso 1 e passar pelo verso 11 e até pelo menos o verso 13, a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus está falando para Nicodemos, garantindo para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o profeta para essa era diz que o reino de Deus, o Espírito Santo é o reino de Deus. Então agora Espírito é invisível, você não vai ver Espírito mesmo, mas você vai ver pela fé, certo? Mas quem não nascer de novo não pode detectar o Espírito Santo, não pode sentir, não pode entrar no Espírito, não pode acessar essa dimensão que não é virtual, ela é real, só que ela é celestial. Então, Jesus estava lhe dizendo para Nicodemos, e Jesus foi dar um exemplo prático, e Nicodemos não entendeu, falou: porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus falou: Nicodemos, se eu estou falando de coisas terrestres, quer dizer, usou um exemplo básico, e você não entende, então e se eu falar das celestes? Aí lá no verso 13, Jesus deu uma freada lá em Nicodemos, por isso que eu falei que é bom ler até o verso 13, lá Jesus falou para ele, falou assim: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Agora, como que entende isso? Um nó na cabeça de Nicodemos, já que Nicodemos estava com brincadeira, não estava crendo nas palavras de Jesus, porque se ele cresce, ele aceitava e pronto, não argumentava. Mas Nicodemos estava tentando buscar através da razão, do raciocínio, e a razão é contra a fé, e a palavra de Deus é por fé. Mas vamos aqui prosseguir. Bem, o nosso tema é sobre, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que os apóstolos viram e ouviram? E o que eu vi e ouvi? O que esses irmãos que creem nessa palavra têm visto e têm ouvido? O profeta para essa era pregou um sermão intitulado Ouvi, mas agora vejo. Por quê? Porque aquilo que foi pregado, foi falado por muito tempo, foi anunciado, agora estava ali diante dos olhos das pessoas. E eu digo aqui, não estava, está. Está agora mesmo disponível para aquele que crê. Aquele que crê, é somente crer e tudo é possível ao que crê. Eu lembro de São Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, eu devo ter essa anotação aqui. Em algum lugar, deixa eu ver aqui rapidamente. Marcos capítulo 16, eu não tenho aqui o versículo agora, onde aquele que crê, deixa eu tomar isso aqui, não vai ser difícil não, já estou com a escritura. Marcos capítulo 16 é o versículo que eu não tinha, é o versículo também 16, Marcos 16, 16. Marcos 16, 16 está dizendo assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. De quem são essas palavras? Do próprio Jesus. Isso aqui depois de Jesus ter sido
crucificado, morto, sepultado, mas também ressuscitado, e passaram-se os dias e Jesus aparecia aqui, aparecia acolá, e numa das suas aparições, por que não dizer na última aparição dele, ali, aqui nessa dimensão da terra, depois ele subiu aos céus, ele foi ocultado por uma nuvem, e a Bíblia ainda diz que assim como vistes ir para o céu ir, ele virá. Ou seja, uma nuvem foi a última cena que foi vista, cobrindo a ida de Jesus. Uma nuvem é a primeira coisa, porque agora é o reverso. Ali foi Jesus indo para os céus. Agora ele voltando, quando você estiver olhando, se você estiver com olhos espirituais, você vai captar, a primeira coisa que você vai ver, a primeira cena, você verá uma nuvem. E eu digo que essa nuvem já apareceu. E então, isso já é sinal da vinda. A segunda vinda está em processo agora mesmo. Amém. Muito bem. Certo, então o Senhor Jesus aqui em Marcos 16, verso 16, ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então essa é a regra, não tem exceção aqui. É a regra. O único que pode mudar essa regra é o próprio general, é o próprio que editou, que emitiu a regra. Se ele quiser salvar alguém de outra maneira, então, como ele fez com o ladrão que estava à direita da cruz, aquele ladrão não passou pelo batismo nas águas. Mas o profeta para esta era aconselha ninguém ficar pensando, eu posso ser um caso parecido com o daquele ladrão e eu vou evitar que eu seja batizado. Não. Muito provável que isso não dê certo. Não siga esses planos. Siga essa regra geral que Jesus disse aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora, os discípulos viram isso? Viram. E eles iam agora deixar de falar? Não. Eles falaram disso. E essa escritura... deixa eu tomar mais um pouquinho aqui. Seguindo no verso 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Só para ver o que carrega. Aquela pessoa que crê em Jesus, ele passa a levar com ele essa virtude aqui, ó. Essa carga, essa carga energética aqui, essa carga de capacidade de realização, ó, para o reino de Deus. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí na sequência, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. E assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Isso é ótimo, olha que pacote de bênçãos. Agora, a gente vendo isso, a gente ouvindo isso, a gente aceitando isso, e isso trabalhando dentro de nós. Esse é o nosso novo sistema operacional. É Deus se instalando em nós, instalando nos seus filhos, nas suas filhas. Demônios tremem, não pode parar na frente. Quando a palavra é dita, se tiver alguma coisa errada, tem que ser confessada. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração da fé, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Amém. Então, pode mesmo. Então, veja, não tem por que o crente ficar tremendo de medo diante dos ataques de Satanás. Quem tem que tremer de medo é Satanás e os seus demônios. Então é o inverso, você tem que aplicar medo neles. E não só medo, não um medo, não uma fantasia, mas é um medo de verdade. Eu vou até falar da escritura aqui. Tiago capítulo 2, verso 19. Tiago capítulo 2, verso 19. Essa escritura eu preciso dela mais para frente um pouquinho, mas ela já vai ficar no jeito aí. Eu vou dizer por que nós precisamos. É porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles viram coisas e ouviram coisas, e entre elas, orar, até a sombra dos apóstolos expulsava as doenças, os maus espíritos e assim sucessivamente, mas também a revelação de que o Senhor Jesus Cristo é Deus em carne. Não adianta eu tentar fazer arranjo
e provar para ninguém que Jesus não é Deus, ou que Jesus é um quase Deus. Deus mesmo é o pai dele. Não, não é. Isso é uma montagem diabólica. O diabo montou esse quebra-cabeça e entregou para as pessoas, e nem ele crê no quebra-cabeça que ele montou. Quebra-cabeça que eu estou dizendo é pregar para as pessoas que Deus é dividido em 3 pessoas distintas, ainda acompanhado desse qualificativo que distintas. Distintas quer dizer separadas. O diabo faz uma coisa, mas ele não pode garantir que Deus é 3 pessoas, né? Eu ia mostrar as canetas, mas os dedos, ó, 3 pessoas distintas de uma suposta Santíssima Trindade. Não. A Igreja Católica saiu com isso lá pelo ano 317 para cá, e aquilo veio sendo processado, pensado, reunido, conversado, e virou doutrina e um dogma. Um dogma é um ponto fixo que não pode ser mexido. Não pode pelo dogmático ali, pelos seguidores, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Ele chega e abala o inferno, ele abala tudo. Como essa escritura que eu citei e vou ler ela agora. Em Tiago capítulo 2, verso 19, fala assim, ó: tu crês que há um só Deus? Ponto de interrogação. Fazes bem. Ponto e vírgula. Então Tiago elogiou. Ó, você está crendo que tem um só Deus? Não crê que tem 3 ou 4, quantos for não. Um só Deus? Você faz ótimo, você faz bem. Só que olha o que Tiago fala logo na frente. Também os demônios o creem e estremecem. Então os demônios também sabem que existe só um único Deus. Mas e por que ele montou um quebra-cabeça com 3 peças, que nem ele sabe como explicar, ninguém consegue explicar, e entrega para as pessoas? E vai dar risada delas, porque elas ficam quebrando cabeça e até brigando. Mas isso é um modo de chamar a atenção das pessoas para fora do Deus verdadeiro, quando Deus é único. Numa das cartas de João, 1 João capítulo 5, verso 7. 1 João capítulo 5, verso 7. Eu vou citar aqui para remir o tempo, né? Mas já está ali também na tela, a congregação presente pode estar usufruindo ali. 1 João capítulo 5, verso 7, diz: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, por que João aqui não falou? E estes 3 são 3. Esse negócio de... Então, esses 3 são um. Por quê? Porque, para começar, espírito não tem carne e não tem osso. Então, o espírito não é uma pessoa distinta. E assim sucessivamente. Então, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, reunindo, é uma coisa só. É uma peça só. Apenas com 3 atributos diferentes. E também o Senhor Jesus Cristo, em São João capítulo 10, verso 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Que oportunidade de ouro. Que oportunidade que não pode ser passada por alto. De Jesus provar ali que eu e o Pai, né, Jesus e o Pai, somos, apesar de ter usado plural, somos, mas ele não pronunciou 2 nem 3. Somos um. Então, amados irmãos e ouvintes, pelo menos mais uma escritura, Colossenses capítulo 2, verso 9, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, o que é plenitude? É cheio. Eu tenho um copo aqui com água. Esse copo está cheio, mas ainda tem aqui quase 1 centímetro de espaço que pode se colocar mais água. Então ele não está pleno. A capacidade plena desse copo, ela tem condições de conter mais água. Agora, quando ele estiver pleno, ou seja, a plenitude da capacidade do copo estiver toda cheia, então não há como colocar mais água aqui. Então, nele, em Jesus, porque nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda, não falou alguma, um pouco da plenitude da divindade, habita toda a plenitude da divindade. Agora, é excelente, tudo isso que eu falei aqui é excelente, temos visto, temos ouvido que o batismo correto é no nome do Senhor Jesus Cristo, que é a tradução de Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, o cumprimento. Quando nós abrimos a Bíblia aqui em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, nós vemos aqui uma ordem.
Eu vou ler essa escritura porque estamos caminhando para o nosso encerramento. Poucos minutos estarei encerrando, mas eu não posso deixar de passar aqui. São Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. No verso 19 diz assim: porquanto ide, ensinai todas as nações. Quando fala todas as nações, são todas, todos os continentes e assim sucessivamente. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as, agora estou no verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu quero fazer questão de comentar o verso 19 e 20, porque nós temos duas ações verbais aqui para ser praticada. Ação. Portanto, ide. Ir já é uma ação, é o mandado de Jesus, é o ide. Você tem que ir. Mas ir fazer o quê? Vírgula, ensinai. Agora, na hora de ensinar, vai ensinar só a gregos, vai ensinar só a espanhóis ou só a sul-americanos? Não. Ensinar a todas as nações, de todas as línguas, idiomas, cor, raça e assim sucessivamente. Ensinar o quê? Ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Jesus mandou várias coisas. Eu só vou mencionar 3 das coisas que ele mandou. Ele mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero chamar a atenção que ele não usou o plural nomes. Ele falou no nome. Quer dizer, então é um nome só. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E chama a atenção de que pai não é nome. Pai é um adjetivo, é uma qualidade daquele que é pai. Nenhum pai assina um cheque, pai. Ou assina qualquer documento, pai. Nem no mercadinho, onde, se for para pegar uma peça lá, a prazo, não vai assinar pai. Vai assinar o nome da pessoa. Então, o pai tem um nome. E o filho, que também não é nome, filho é outro adjetivo. É a qualidade daquele que é filho. Também ninguém vai assinar filho. E Espírito Santo, muito menos, que é um espírito. Certo? Então, qual que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não precisa interpretação, não precisa dicionário, não precisa curso de nada. Você vai em Atos capítulo 2, verso 38. Outra coisa, consciente, é que aqui em Mateus capítulo 28, antes de eu sair daqui e partir para frente aqui, você nota que aqui não houve nenhum batismo, aqui houve ordem, ordenança. É como uma ordem de serviço. Quando você vai fazer revisão no seu carro, na sua motocicleta, na sua bicicleta, ou vai fazer uma revisão no eletrodoméstico, então primeiro tem a ordem de serviço, tem o orçamento, vai ver o que precisa, e aí então logo vem ordem de serviço, para que os mecânicos, os funcionários vão executar o trabalho. Então veja que a ordem não é a execução. Eu poderia dar mais exemplo, mas já está muito claro. Se o prefeito, a autoridade, vai construir uma ponte numa determinada estrada, rodovia ou rua, então vai a ordem de serviço. Depois é que você vai ver máquinas, vai ver caçambas, vai ver homens trabalhando, cavaletes ali, placas dizendo que tem homens trabalhando. Aí sim, está sendo a execução da obra. E em São Mateus capítulo 28, não foi execução, foi ordem. Ide batizai, está mandando ir batizai. Não foi feito o batismo ali, nem naquela hora e nem nos momentos seguintes ali. Pode ver que Jesus recomendou: ficai, porém, em Jerusalém, não aqui nessa escritura. Lembra que são 4 evangelhos. Eu lamento, esse vídeo é tão pequeno para comentar tantas coisas. Mas por que são 4 evangelhos? Você tem que ler os 4, estuda eles e creia nos 4 evangelhos. E alguns vai falar coisas que o outro não falou e o outro complementa. É por isso que aqui em São Mateus é o último capítulo, tá? 28 é o último capítulo, encerra, acabou. O verso 20 aqui encerrou, não tem mais livro de São Mateus aqui, terminou com essa ordem. Agora, para você ver a execução, você vai ter que ir em outros, em Marcos, em Lucas, em João, nos outros evangelhos. E se você ainda não vê a execução, entra para Atos dos Apóstolos, que é o que vamos fazer daqui a pouquinho. Mas, irmãos, nós sabemos que Jesus deu essa ordem e agora ela vem ser executada. Assim,
que eu queria falar para vocês é que ele falou assim: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ser-me-eis testemunha. Então tem Jerusalém, Judéia, Samaria e todas as partes, né? Agora, o próprio Jesus que deu a ordem, ele falou: não faça agora. Será que o pastor Pedro está interpretando? Não. Estou usando a outra escritura. No final do Evangelho de São João, lá está dizendo para poder ficar primeiro em Jerusalém, até ser revestido de poder. Vamos então aqui para bem vizinho de Atos dos Apóstolos. Eu disse que encerrando o livro de São Mateus, teve aquela ordem. Agora, encerrando o livro de João, o Evangelho segundo João, você encontra aqui também o mesmo Jesus, bem no finalzinho daquela quarentena, né, daquele período de 40 dias que ele apareceu aqui na terra. E ele aparece então para os seus discípulos, e aí então ele vem e dá ordenanças. Eu não anotei aqui o versículo, mas onde ele fala: ficai em Jerusalém. Sabia aqui no finalzinho. Eu vou deixar apenas na citação, tá? Eu não vou conseguir localizar agora aqui. Mas, então, feito tudo isso, aqui na entrada, na introdução dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2, nós encontramos que esse Jesus subiu aos céus. Eu creio que o que eu estava querendo encontrar na verdade, aqui em Atos, né? Isso mesmo. Aqui em Atos, quando Jesus está ali dando as últimas instruções, e aí então ele sobe aos céus, e os discípulos veem ele subindo. Mas quando ele deixou a última ordem, ele disse para eles ficar em Jerusalém e esperar até que do alto fosse revestido de poder. Isso mesmo. Bom, agora eles foram revestidos de poder? Foram. 10 dias depois, em Atos 2, pode ler todo o Atos 2, mas quando chegou no verso 38, no 37, nós já tivemos aqui uma pergunta. Essa parte que deixa eu citar ela, porque tem pessoas que postam aqui na gravação, precisa disso aqui. Atos capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? A resposta agora. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem, então esse é o primeiro batismo executado, a primeira execução batismal. E quase 3.000 almas aceitaram esse batismo aqui, ó, em Atos capítulo 2. Então, do dia que Jesus deu ordem, ficar em Jerusalém. 24, Lucas 24, 49. Tem como colocar na tela? Graças a Deus. Né? Não tinha anotações, né? São escrituras que o Espírito trouxe aqui na hora. Lucas 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pega o verso seguinte. E levou-os, só quero provar para vocês que é o final do Evangelho. É o final dos 40 dias de Jesus aqui na terra. Ó. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu o que? Abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado. O que você entende por elevado? Elevado aos céus. E adorando-o, eles voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então aí encerrou, não foi? Então encerrou inclusive o Evangelho de Lucas. Sempre no final do Evangelho, estava encerrando, então é quando Jesus fala essas coisas. E em Atos, que é a introdução dos Atos dos Apóstolos, então ali é mencionado também esse comportamento. Não fala que ele só foi elevado, vai falar que eles viram ele subindo, e foi subindo, e até que uma nuvem ocultou ele de seus olhos. Bem, e o bom é que os anjos que estavam, os varões, né, de branco, o anjo, falou que, varões galileus, por que vocês estão olhando assim tanto para o céu?
Esse Jesus, né, que vistes ir, como ele foi, né, recebido, assim ele virá. Então preste bem atenção naquela cena. Congela essa cena aí por um momento e olha. Foi aí Jesus sumiu, não se viu mais Jesus, mas se viu a nuvem ocultando. Então agora, se você espera o reverso, espera ele voltando, então você vai ver também uma nuvem. E aí depois de você ver essa nuvem, se você conseguir vê-la, então você vai ver Jesus também. Se você não conseguir vê-la, você terá dificuldades, talvez não conseguirá ver Jesus da maneira correta, que é como o Filho do Homem manifestado nesses dias. Essa escritura de Lucas 17:30, que eu não tenho como pregar isso aqui agora, mas faz parte do evangelismo. Então, antes de encerrar o nosso culto evangelístico aqui, eu quero dizer para você que esse Jesus que foi, ele também prometeu voltar. E antes dele levar essa noiva numa ida secreta, ele tem um ministério aqui na face da terra que se desenvolve, e o mesmo Jesus, como Filho do Homem, mas dessa vez não o seu corpo com marcas de cravos, mas no corpo místico da sua igreja, da sua noiva, o Espírito Santo instala-se na sua noiva, a mente de Cristo é dada ao cristão, e Jesus opera as mesmas obras que ele operou nos antigos tempos. O mesmo que ele operou perante a mulher samaritana, o mesmo que ele operou diante de Natanael, de Pedro e dos demais, ele opera nesses últimos dias, discernindo os segredos, os pensamentos dos corações das pessoas, e assim sucessivamente. E você então está convidado para a nossa próxima mensagem. E que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.